Aqui o nosso enfoque com você está na compreensão da realidade divina, da realidade deste ser, deste supremo ser. Nós temos que fazer uso naturalmente de palavras, mas estamos tratando de algo que está fora da mente. Assim sendo, estamos colocando aqui para você algo que o pensamento não pode alcançar. A única forma de nos aproximarmos disso de maneira real é pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a única forma. Essa única forma de aproximação da realidade sobre quem nós somos. Esta aproximação é algo fundamental para as nossas vidas. Assim, estamos tratando da importância do autoconhecimento. Esta ciência do autoconhecimento, esta revelação do autoconhecimento, esta compreensão daquilo que nós somos. Isso revela esta realidade além da mente, além desse sentido de um eu presente. Uma vez que esse eu é o experimentador das experiências e é aquele que se situa dentro de um tempo que o pensamento tem criado, tem estruturado para a sua própria autoidentidade. Então, repare como é delicado tudo isso. O pensamento tem construído um tempo, estabelecido um determinado tempo para si mesmo. Então, a ideia no pensamento é de passado, presente e futuro. É aqui que o pensamento situa essa identidade, essa particular identidade que nós acreditamos ser. Então, esse é o sentido do eu presente, desse mim, desse ego. O ponto aqui é que só podemos ter uma aproximação da verdade de uma forma prática. Então, o autoconhecimento é na prática. Tomar ciência da realidade do seu ser, de sua realidade divina, é o autoconhecimento supremo. Então, repare, não estamos tratando com você da forma comum aqui, desta expressão. De uma forma comum, essa expressão autoconhecimento, ela é usada em diversos sentidos aí fora. E nós aqui estamos dando a esta expressão um sentido bem particular, bem peculiar, bem único. É a aproximação da investigação da natureza do pensamento. O que é o pensamento? Qual é a natureza do pensamento? Qual é a estrutura do pensamento? O que é que o pensamento estrutura, se não essa identidade que é o eu? Então, a ideia que você tem sobre você é um pensamento. Esse pensamento tem no eu, no pensador, a ideia de uma entidade presente. Então, essa ideia é o próprio pensamento. Esse pensamento é o próprio eu. Esse eu é o próprio pensador. Veja, é assim que nós nos situamos nesta condição psicológica de ser alguém. Nesse passado, presente e futuro. Essa investigação nossa, desta compreensão que é a verdade do autoconhecimento na prática. Vejam como é muito significativo isso, de grande relevância para todos nós.
colocarmos a importância do autoconhecimento para a compreensão daquilo que somos nesse momento, daquilo que manifestamos ser, que revelamos ser, como pessoas, como entidades separadas. É isso que nós precisamos investigar, compreender. É isso que nós precisamos ter muito claro para as nossas vidas. A compreensão da verdade do seu ser é a compreensão da realidade de Deus. Essa realidade de Deus não é a particular vida desta pessoa. Então, quando aqui me refiro para as nossas vidas, esta compreensão é fundamental. Eu me refiro a esta compreensão desta única e real vida divina que trazemos, mas que desconhecemos porque estamos presos ou identificados a esse modelo de pensamento, a essa prisão psicológica de ser alguém dentro da experiência. É o pensamento que está norteando tudo isso. É o pensamento que está moldando tudo isso. Assim, é o pensamento que precisa ser compreendido. A compreensão de como o pensamento ocorre, de como ele acontece dentro de cada um de nós. Ter uma aproximação do pensamento é poder ver que o pensamento é algo aparecendo como uma construção do próprio tempo. Esse tempo de história humana, esse tempo de história da humanidade. Todos os registros que nós temos são de lembranças, de memórias, de reconhecimento, de conhecimento. Então, é algo aprendido, memorizado, é parte dessa estrutura do eu. Todo conhecimento adquirido ao longo de toda essa história humana. Então, a história da raça humana, da humanidade, é algo que está presente em cada um de nós. O nosso comportamento, o nosso modo de pensar, portanto, é algo condicionado dentro desse modelo. O nosso formato de sentir e a forma específica de nos movermos na ação, toda ela está sendo colocada em evidência em razão dessa estrutura que é a estrutura do pensamento em cada um de nós. Tomar ciência do pensamento. Perceber que a presença desse pensamento é algo que sempre reivindica a presença de alguém que é o pensador, que é esse que está experimentando a experiência. E naturalmente traduzindo, avaliando, julgando, comparando, aceitando ou rejeitando. Então, de uma forma real, vivencial, o autoconhecimento na prática revela esse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego. A ciência desse movimento é o fim para essa estrutura, a estrutura do pensamento. Podemos lidar com a vida sem o pensamento? Reparem a pergunta. Podemos lidar com os assuntos da vida de uma forma direta, prescindindo desse padrão de pensamento que vem do passado? Ao lidar com você, será possível que possa lidar com você sem esse prévio conhecimento
Eu me refiro ao conhecimento psicológico que tem dado estrutura ao eu, ao ego. Há uma diferença entre saber o seu nome e reconhecer o seu rosto. Repare, isso é um pensamento, é um reconhecimento de memória. Então, há um nível de conhecimento aí presente, mas há uma diferença desse tipo de conhecimento simples, reconhecer o seu rosto, ter a lembrança do seu nome e lidar com os assuntos práticos da vida nessa relação com você. Há uma diferença desse tipo de conhecimento, memória, experiência, nessa relação, para esta memória psicológica egocêntrica presente, nesta ilusória identidade, que é este centro, que é o eu, o ego, que se separa de você, que te vê a partir de uma imagem de gostar, de não gostar, de tudo aquilo pelo qual nós já passamos, todos os conflitos, divergência de opiniões, ideias diferentes, crenças diferentes. Repare, tudo isso nos separa, nos divide, nos coloca numa relação inteiramente pessoal, particular, egocêntrica, um com o outro. Então, esse é um nível de relação onde as imagens que vêm do passado, as lembranças, as memórias, os pensamentos que são particulares deste centro, deste ego, aqui, nesse sentido, tem uma grande relevância. Então, não há um contato real sem o pensador, sem o eu, sem o ego. Podemos ter um contato na relação livre do eu, do ego. Então, esse nível de relação é algo que, em geral, nós desconhecemos. Desconhecemos porque não existe essa liberdade, a liberdade da real consciência presente. Consciência que temos nesse contato é a consciência egóica, é a consciência mental, é a consciência do eu. Todo o nosso enfoque aqui com você está em trabalharmos tudo isso, em nos aproximarmos, dando total importância ao autoconhecimento. É quando há esta real importância do autoconhecimento que nós podemos tomar ciência desse movimento, que é o movimento que vem do passado, desse padrão de pensamento, de memória centrada no eu, no ego. Tomar claramente visão disso, percepção disso, a verdade disso se revelando, é algo que está presente quando estamos em contato com a meditação. E a meditação é algo que também precisa ser compreendido. A verdade da meditação se revela nesse momento, quando este centro, quando este eu, este ego não está presente. Aqui, nesse instante. Isso requer autoconhecimento, isso requer uma aproximação desse momento livre do passado, livre do experimentador com as suas experiências. Reparem, tudo isso é algo que precisa ser estudado. Nós não estudamos isso nos livros, nós estudamos isso em nós mesmos. Nós nos tornamos cientes disso aqui, nesse instante. A ciência daquilo que se passa dentro de cada um de nós é a compreensão dessa estrutura que vem do passado.
É assim que nós nos aproximamos da beleza da vida real. Agora, observe que esta vida real está presente quando há esta morte do passado, esta morte desse movimento psicológico do eu, do ego. Então, quando há o sentido real da morte, e aqui esse sentido real da morte é o fim do passado, desse passado psicológico, desta forma específica de pensar e sentir, nesta noção do pensamento de tempo. Todas as ideias terminam, todos os conceitos desaparecem, todas as crenças volatizam, tudo aquilo que é ilusório nesse sentido de ser alguém, nesse contato com o outro, com experiências, com situações, com eventos, com acontecimentos. É algo que agora está ocorrendo sem esse centro, sem este eu. É algo que aqui, nesse momento, acontece sem esse movimento que vem do passado. Então, temos a revelação do autoconhecimento supremo. É isso que estamos trabalhando aqui e apresentando dentro desse canal. Há, com certeza, uma visão da realidade que nasce do autoconhecimento supremo. Repare, não é esse autoconhecimento para objetivos e realizações pessoais deste mim, deste eu, deste ego. A mera habilidade de lidar com este centro, com este ego. É nesse sentido que as pessoas têm usado a expressão autoconhecimento, conhecer a si mesmas para melhorarem como pessoas, para mudarem o comportamento e assim obterem resultados pessoais, particulares, para elas mesmas, se ocupando com um autodesenvolvimento, com um autoaprimoramento. Aqui não se trata disso. Estamos falando do autoconhecimento supremo. A realidade deste ser divino se revelando, a realidade de Deus, a realidade divina, aquilo que está além das formas, além dos nomes, além das ideias, além dos conceitos e crenças. Então, há algo que se mostra presente quando o pensamento egóico, quando o movimento do eu, do ego, não está mais presente. Tudo bem? Assim, a real resposta para a vida vem da própria vida. Quando não há mais ilusão, quando não há mais as distorções que o pensamento produz. Esse pensamento condicionado, essa coisa herdada da cultura, da sociedade, do modelo de mundo. Esse mundo, essa sociedade e essa cultura, tudo isso que nós conhecemos vem cultivando há milênios esse antigo modelo de inveja, medo, ciúme, mágoa, ressentimento, rancor. A busca permanente por satisfação, preenchimento, prazer. Tudo isso naturalmente dentro deste autocentramento do eu, do ego. Podemos descobrir algo além de tudo isso,
A resposta para isso é sim. A realidade do seu ser, a realidade divina, a realidade de Deus, a realidade suprema é algo além de tudo isso? Nós temos encontros aqui online que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo. 2 dias onde dedicamos nosso coração, nossa mente a esta investigação, a aprofundarmos isso, através de perguntas, respostas. Nesse contato também com o silêncio da verdade da meditação. Então fica aqui o convite para você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Então, se isso é o que faz sentido para você, nós temos encontros também presenciais, retiros. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura.